Canção Nova de Comunicação, pela internet. Deus abençoe você, permaneça com a gente nessa missa. Eu tenho certeza que muita coisa forte, muita coisa especial Deus vai falar, vai dar de direção para você. Olha, eu quero rezar por Cachoeira Paulista. Hoje é aniversário aqui da cidade, aniversário da cidade, se eu não me engano. Isso mesmo, né? Feriado na nossa grande metrópole aqui, Cachoeira Paulista. Quero rezar por todos os cachoeirenses, essa cidade que nos acolhe com tanto carinho há tantos anos, né? Povo muito querido aqui. Quero rezar também por todas as intenções que estão aqui sobre o altar. Aniversário de Carlos Alberto, Wellington de Souza, Lugão ou Fugão, também a Juliana Fonseca, e alguns aniversários de casamento. Maria de Jesus e Mário, completando 41 anos de vida matrimonial. Estão aqui, Maria de Jesus e Mário? Está aqui à minha direita, lá atrás. Mantenha a mão levantada, por gentileza, para o cinegrafista filmar vocês. Uma salva de palmas a esse casal. Deus abençoe. 41 anos, olha que bênção. Que bom que vocês vieram celebrar com a gente. A Márcia e o Pedro, 37 anos de vida matrimonial. Estão aqui? Aqui à minha esquerda. Segura a mão levantada um pouquinho, para o cinegrafista mostrar. Uma salva de palmas, gente. Uma família, um casamento, 37 anos. Aqui na Missa das Famílias a gente faz questão de celebrar com muito vigor esses aniversários de vida matrimonial. O senhor Orlando e a Silvia, 51 ou 7, está parecendo com 1. 51 anos de casamento, Orlando e Silvia, cadê? Estão aqui? Se estiverem, levante a mão. Aqui, ó, mantenha a mão levantada. Uma salva de palmas, é 51 mesmo? 51 anos, né? 57, o 7 está parecendo 1, olha só que bênção, são quase 60 anos de vida matrimonial. Quem está do lado é a filha? É, que bom, viu, parabéns, com certeza deve ter muitos frutos. Tem mais filhos aqui? Cadê a outra filha dela? Levanta a mão, lá no cantinho. Que legal, aquela ali é filha também? Que legal, parabéns, viu, com certeza deve ter muitos frutos dessa união, tem netos. Que Deus abençoe a todas as famílias, a família de vocês e a todos que fazem aniversário hoje. Também quero louvar a Deus pela bênção que foi ontem um acampamento para as mulheres aqui na Canção Nova. Ontem foi Dia Internacional das Mulheres. Nesse final de semana nós tivemos um encontro rezando pelas mulheres, foi muito bom. E recordo que não nesse final de semana, no próximo, nós vamos ter um acampamento de São José, no qual nós vamos falar sobre a masculinidade, rezar pelos homens, e as mulheres também estão convidadas a vir, obviamente, né? Também para você entender essa peça rara que você tem lá na sua casa, né? Ou entender melhor os filhos e nos ajudar, né, a cumprir a nossa missão, assim como São José cumpriu a sua, sendo pai de Jesus e esposo da Santíssima Virgem. Quero saber quem nos visita aqui hoje, que vem pela primeira vez. Levanta a mão. Que bom, uma salva de palmas a quem nos visita também, muito bem-vindos. A gente gosta de acolher com muito carinho, né? Você que está passando por aqui, a gente sabe que eu não tenho a ilusão de que essa missa de segunda vai lotar, né? Porque é segunda-feira, 3h30 da tarde, longe de cidades grandes. Para a pessoa deixar lá de São Paulo para vir na missa aqui segunda, 3h30, né, Rubens? Mas eu sei que muitas pessoas estão de passagem às vezes, né? Não dá para vir de longe no horário comercial, mas estão de passagem, Rio, São Paulo, Minas Gerais, descendo para cá. Então muita gente passa aqui nos visitar. Então eu fico muito feliz de acolher vocês. Rubens e Tânia, fiquem à vontade para apresentar as intenções de vocês para essa celebração, meus irmãos. Hoje, de maneira especial, eu quero rezar pela paz, obedecendo Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus na sinagoga, ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no, aliás, até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Podemos nos sentar, meus irmãos. Nós ouvimos esse evangelho. Eu vou ser sincero,
quando a gente é padre novo, é engraçado. Depois que vai passando o tempo, você até ri de algumas coisas, né, que você fazia. Quando eu era recém-ordenado, eu tinha uma raiva dessa passagem bíblica, desse evangelho. Raiva assim, quem sou eu para ter raiva da palavra de Deus, né? Eu tinha uma implicância, porque eu falava assim, gente, não é justo, né? Justamente onde o padre está, na paróquia dele, eu pensava, né? Ou na comunidade dele, as pessoas justamente não vão reconhecer os talentos dele, vão persegui-lo, isso não é justo, né? Aí depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo que, porque Jesus falou que ele foi rejeitado na sua casa, na sua cidade, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse raciocínio. Com o tempo, você vai entendendo que isso é um princípio espiritual, né? É um princípio espiritual. O profeta, infelizmente, não é reconhecido na própria casa, na própria comunidade, na própria paróquia. Mas isso, então, é normal, padre? Não é normal. Isso é fruto de duas coisas. Em primeiro lugar, o orgulho, né? São João Crisóstomo dizia assim, que o orgulho nos impede de reconhecer e celebrar o que é bom naqueles que a gente conhece, né? É muito mais fácil você ouvir, concordar com um profeta com o qual você não convive, né? É um orgulho mesmo, é o vício capital, o pecado capital do orgulho. E ao mesmo tempo, né, é um sentimento de inferioridade, porque veja bem, quando os nazarenos falaram para Jesus, mas como é que você pode ser tudo isso se você saiu daqui? Eles mesmo estavam dizendo, a gente não vale nada, né? Ninguém que se preze pode sair desse lugar, né? Então você vê o que está no inconsciente da rejeição. Quando você rejeita alguém da sua comunidade, da sua família, da sua paróquia, você está combatendo a você mesmo, né? Porque você é de lá. Mas enfim, eu não vou nem entrar nessa reflexão, como eu disse, como padre novo, a gente tem as nossas piras e depois você vai entendendo a palavra de Deus e lendo também o que os santos falaram, o que os doutores da igreja foram explicando sobre as passagens, vai trazendo iluminação. Mas você sabe que isso aqui revela muito da psicologia humana, né? Porque veja bem, Jesus chegou na sinagoga e todo mundo o estava celebrando, tá? Todo mundo o estava celebrando, por quê? Porque eles ouviram falar, né? Às vezes é esse o mecanismo. Tem alguém na sua família que se destaca, tem alguém na sua comunidade que se destaca, tem alguém na sua paróquia que se destaca, e você não dá o braço a torcer para reconhecer que aquela pessoa é boa. Aí os vizinhos começam a falar. Aí a pessoa que trabalha com você fala, olha, aquele teu irmão lá, viu, é muito bom. Aí você começa a ceder o seu orgulho, porque as pessoas de fora estão falando. Então foi isso que aconteceu. Jesus chegou em Nazaré celebrado. E veja bem, estando em Nazaré, no sábado na sinagoga, era muito comum entre os judeus, onde não havia mestres da lei, assim, do alto escalão, qualquer pessoa podia ir à frente na sinagoga no sábado, pegar uma leitura do livro da lei, né, que era um papiro, e proclamá-la. Então Jesus escolheu Isaías 61, que era uma profecia que justamente falava do Messias, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para proclamar o ano aceitável da graça de Deus. O ano da graça, o ano aceitável. E a palavra aceitável do grego é a palavra dektos, que é a mesma palavra usada no Evangelho para dizer que Jesus, que veio proclamar o ano aceitável, dektos, não foi aceito. Não é? Mesmo verbo, mesma palavra, perdão. O ano aceitável, está lá em Isaías, escrito na Bíblia dos 70, Septuaginta, em grego, dektos. E aqui no Evangelho de Lucas está escrito também dektos. Aquele que veio cumprir as profecias, que veio proclamar o ano aceitável, né, o ano da graça, não foi aceito. E por que ele não foi aceito? Como eu disse, estavam elogiando e todo mundo falando. Então quando alguém de fora fala daquela pessoa, os de dentro têm que desempinar o nariz e reconhecer. Então eles reconheceram, Jesus é bom, esse filho de José. Só que quando Jesus leu Isaías 61, aí começou o problema, porque no final ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. Para nós isso não quer dizer muito, mas para um judeu, gente, no imaginário coletivo do judeu, tinham presentes ali na mente deles, todas as palavras do Antigo Testamento que se referiam ao Messias, à vinda do Messias. Então quando ele falou isso, ele estava revelando àquele povo a sua identidade divina. Eu sou filho de Deus. Só que daí o povo surtou. Eles ficaram extremamente bravos. E veja bem, eles ficaram tão bravos que eles decidiram matar Jesus. Gente, ele chegou lá celebrado. Veja bem, ele chegou lá, nossa, alguém da nossa terra até que enfim está tendo alguma coisa que presta, estão elogiando.
e decidiram matá-lo. E até hoje tem um monte chamado Monte do Precipício. Eu já conduzi várias peregrinações para Israel, e quando nós vamos a Nazaré, nós temos a oportunidade de subir nesse mesmo monte, chamado Monte do Precipício, e ir no lugar, né? A gente faz uma oração ali, claro. Geralmente eu costumo fazer uma oração pela cura da rejeição, quando eu estou lá, porque ali... cura interior, né? Porque ali Jesus foi muito rejeitado, né? Você imagina, pelos seus próprios familiares. Todavia, eles ficaram furiosos. A palavra do grego é eplestezantimou, quer dizer, cheios de uma raiva mortal. Eles queriam matar Jesus. Só que Jesus é Deus, Jesus não foi assassinado, ele deu a sua própria vida na cruz, quando chegou o tempo certo. Então não era o tempo de Jesus morrer, se entregar, então ele simplesmente, disse o evangelho que nós acabamos de ouvir, saiu do meio deles, passou pelo meio deles, aliás, e seguiu o seu caminho. Mas veja bem, nós temos muitas coisas para aprender com esse evangelho, muitas coisas que a gente tem que aprender sobre o jeito de Deus agir. Porque você sabia? A maioria dos nossos problemas, a maior parte dos cristãos que se perdem, as pessoas que perdem a salvação, dizia Santo Agostinho, não é um problema de religiosidade, é um problema de docilidade. Uma coisa é você ser religioso. Esse povo de Nazaré, eles eram extremamente religiosos. Tanto que onde que eles estavam com Jesus? No baile funk? Onde? Na sinagoga, eles estavam na missa da época, sábado era o domingo deles, estavam rezando. Eles esperavam o Messias, tanto que eles conheciam o que Jesus estava explicando. Eles eram religiosos, mas eles não eram dóceis a Deus. Por quê? Porque eles reduziam Deus e a sua revelação ao que eles podiam compreender. Todas as vezes que você reduz Deus ao que você pode compreender e explicar, você já não está mais adorando Deus, você está adorando a sua razão, você está adorando a si mesmo. Quantas pessoas falam, padre, eu não entendo Deus. Eu falo, que bom, o dia que você entender, ele deixou de ser Deus. O dia que o Criador do universo couber nas suas categorias limitadas de pensamento, nós somos humanos fracos. Quantas vezes, eu acabei de contar uma experiência minha aqui, de coisas que eu tinha como padre novo, que hoje eu não tenho mais, porque eu fui aprendendo. Você casado, você em outra profissão, pode dizer também, nossa padre, quando eu era recém-casado, eu tinha esse medo, hoje já não tenho mais. Por quê? Porque a gente evolui e muda de ideia. Você não muda de ideia? Graças a Deus que mudamos e que possamos mudar para melhor, né? Então, se você que está aprendendo, hoje tem uma convicção, amanhã tem outra, você acha que Deus tem que caber no seu raciocínio limitado de agora, que vai mudar daqui a alguns meses, algumas semanas? Então todas as vezes que nós reduzimos a Deus, porque o que acontece? Nós temos uma tendência psicológica muito instintiva, né, de sobrevivência, mas que pode ser também muito atroz, muito ruim. Nós temos a tendência de ficar com aquilo que é confortável, com aquilo que a gente conhece, e refutar o desconhecido. Nós temos a tendência a nos agarrar àquilo que a gente compreende, aquilo que é familiar para nós, e refutar aquilo que não faz sentido, ou que nós não temos familiaridade, né? Não cabe, nós nunca vivemos aquela experiência. Então a gente refuta. Você já percebeu? O preconceito nasce muitas vezes porque a gente ataca o que é diferente da gente. A gente ataca o que a gente não conhece. E Deus, eu vou dizer para você, Ele na maioria das vezes não vai ser o que você quer. Não no sentido dogmático, a gente já sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, isso é um dogma. A gente já sabe quem é Nossa Senhora, não nesse sentido, mas no sentido daquilo que Jesus disse em João capítulo 3. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, a ação do Espírito Santo é soberana. Ela não depende da sua aprovação. Mas aqueles homens e mulheres lá em Nazaré disseram assim, não, esse não pode ser o Messias, não é do jeito que a gente esperava, não é do jeito que a gente quer, não tem a voz que a gente esperava, é que nem Naamã, o sírio, na primeira leitura. Você vê que expectativas mais infantis de Naamã. Eu esperava que o profeta Eliseu ia sair, aleluia, ia dizer com a mão tremendo. Você viu a primeira leitura? Eu esperava que o profeta sairia, colocaria a mão em mim, invocaria os seus deuses, e tremeria, e faria um show pirotécnico. Não, ele pediu para eu ir lá tomar banho no rio, 7 vezes. Foi embora com raiva. Mas gente,
Aí os servos dele, você vê que a gente precisa ter pessoas boas. Gente, olha para mim, não fica olhando para esses cachorros não, que eles gostam de atenção. Vocês ficarem olhando para eles só vão ficar ali brincando, tá? Eu sei que eles são mais bonitos que eu, mas olha aqui para mim. Os dois pretinhos ali, eles vêm toda segunda, são bem católicos, um até carismático. Estou falando para você. Não, o carismático é o caramelo, na verdade, o pretinho não. Mas voltando ao assunto, porque estava todo mundo olhando para o cachorro, agora volta aqui para mim, acho que até esqueci o que eu estava falando. Aí, tá vendo, ó? Ah, sim, obrigado. Por isso que o povo atento, gente. Esse povo aqui, nota 11, né? O Rubens vai dar uma caixa de chocolate depois para eles ali, né, Rubens? Só estou fazendo conta para ti, né, Rubens? Aí não dá. Na Páscoa, verdade, só na Páscoa, agora não. Mas você vê, Naamã, o profeta Eliseu pediu para eles uma coisa muito simples. Claro que ele podia ter sido um pouco mais cordial, né? Nem deu boa tarde pro cara. Pediu pro servo avisar, ó, vai lá tomar 7... Mas tudo isso foi uma pedagogia de Deus, obviamente, né? Para quebrar o orgulho de Naamã, para mostrar quem que era Deus ali, para mostrar que Deus não precisava dos 10 ciclos de ouro, das 10 mudas de roupa que ele trouxe, dos presentes que o rei mandou, o rei lá de Arã, né? Da Síria. Então, Deus pediu, através do profeta, para ele algo muito simples. Vai lá naquele rio. Gente, quem já foi para Israel sabe que o Rio Jordão, me perdoe, comparado aos nossos rios, é um riozinho sem graça, viu? Com todo respeito do Senhor. Foi lá que o Senhor foi batizado, eu sei, né? Mas o riozinho sem graça. O Paraíba aqui dá 5 deles, se não 6. É o rio Paraíba aqui pertinho da gente, para quem é da região. E o profeta falou, não, eu achava, ou seja, quem que é o centro ali? Ele, o que ele pensa. Eu achava que você viria aqui. As pessoas gostam, né, daquele pregador que, Deus, que faz aquele show, né, pirotécnico. Eu gosto tanto da missa do padre, porque ele grita. Amém. O que ele falou? Ah, não lembro. Você tem que gostar do conteúdo que te salva, não de show pirotécnico, né? Eu gosto, aquelas trombetas soando. Não, tudo bem, mas o que ficou do evangelho? Você se converteu? Você está vivendo o sacramento? Não, eu gosto de ir lá para ver o show. Opa, está errado. Deus, na maioria das vezes, Ele quebra as nossas pernas. Deus, na maioria das vezes, Ele quebra o nosso orgulho. Deus, na maioria das vezes, quebra os nossos raciocínios. Deus, na maioria das vezes, mostra, ó, quem manda nesse negócio sou eu. Aquele homem poderoso, gente, a Síria naquela época, eles eram o maior império vigente. Então eles tinham uma armada, um exército poderosíssimo. Então esse homem era o general do exército mais poderoso da terra. Então Eliseu não estava lidando com qualquer um. Eu já avisei. Eliseu não estava lidando com qualquer um. Ele estava lidando com um homem poderoso. Só que Deus quebrou aquele homem poderoso justamente para mostrar, olha, é do meu jeito ou não é? Então às vezes o problema não é excesso de religião, é falta de docilidade. Tem muita gente religiosa que vai para o inferno, porque não tem docilidade para se deixar formar por Deus. Porque não deixa Deus fazer do jeito dele. Então cuidado quando você amaldiçoar uma cruz e um problema. Cuidado quando você amaldiçoar algo ruim que está acontecendo na sua vida. Talvez é Deus tentando trabalhar em você. Coisas que Ele quer fazer e que você está querendo fazer do seu jeito. Até quando a gente pede a Deus uma virtude, a gente pede a Deus, por exemplo, a humildade, e quer que ela simplesmente nasça no nosso coração. Você acorde no outro dia mais humilde. Não, você está pedindo humildade, Deus vai preparar situações para te deixar mais humilde. Às vezes até Ele vai permitir humilhações, porque é aí que o nosso orgulho é rebaixado. Agora, se você pede humildade, Deus manda todo mundo para te aplaudir, ou você acha que você vai ser humilde e todo mundo vai te elogiar por você ser humilde, e você vai dizer, eu tenho orgulho de ser humilde? Se tem orgulho não é humilde, né? Não, se Deus quer fazer você humilde, Deus quer fazer você e eu santos, mas é do jeito dele, não do nosso. E muitas vezes o jeito de Deus, presta atenção, vai envolver simplicidade, vai envolver constância. Você sabe por quê? A maioria das pessoas não persevera na religião, na fé, e não alcança muitas vezes graças profundas, porque elas não têm uma continuidade na vida espiritual. Elas vêm em um cerco de Jericó, elas vêm em um acampamento na Canção Nova, elas vêm em uma missa das famílias. Se os problemas dela não são todos resolvidos, elas não voltam mais.
As curas mais profundas que Deus faz, gente, é no cotidiano, é no segmento dele. Não é somente em grandes encontros. Eu já recebi na minha história muitas curas, muitas graças em encontros grandes. Mas onde Deus mais trabalhou, como o senhor Jonas Abib nos ensina, nosso pai fundador nos ensinou na Canção Nova, é na oficina da vida, é no dia a dia, é na visita ao sacrário que você faz, às vezes com sono, né? Já tem uns que estão levando esse negócio de com sono bem a sério aqui na missa, né? Eu estou de olho, sabe? Às vezes você está com sono, mas você vai rezar sem vontade. A oração que mais agrada a Deus é aquela que você menos quer fazer, aquele dia que você está sem vontade. Mas é no cotidiano, é rezando, é o dia a dia com Deus, não é momento com Deus, é o dia a dia, é a perseverança na oração, é a perseverança na leitura da palavra, é a perseverança na missa, mesmo quando o padre famoso não está lá na sua cidade, mesmo quando o padre é simples, o padre é mais velho, o padre não é agradável, o padre não canta. É aí que Deus vai te curar, se você for vivendo o processo do segmento dele no dia a dia. Agora, infelizmente, nós somos muito viciados no pirotécnico. Tantas vezes Jesus falou para os judeus, presta atenção no Evangelho, eu não vou dar um sinal para vocês. Eles pediram, nos dá um sinal, porque sinal, semeion, do grego, significava um milagre portentoso, né? Muitas vezes os mestres da lei falaram, Senhor, nós queremos um sinal. Não, não vou dar. Não vou ficar fazendo show para vocês. Eu sou o sinal, eu estou aqui, sou Deus. A Eucaristia é o sinal que você precisa. A palavra pregada, a missa, os testemunhos dos mártires, dos santos, são os sinais que a gente precisa. Só que a gente, claro, em alguns momentos Deus nos dá porque a gente precisa, mas nós não podemos viver viciados em milagres e em sinais. A gente tem que seguir a Deus no cotidiano, porque é no cotidiano que Ele vai nos curando, é no cotidiano que a gente vai mostrando o nosso amor por Jesus, é no cotidiano que Ele vai trabalhando a gente. Às vezes você vem aqui no santuário e eu quero todas as respostas. Não, aqui começou o processo. Continua rezando que as respostas que você precisa vão vir gradativamente, ao longo do processo. Então a gente precisa se perguntar, nós estamos realmente abertos à ação de Deus? Que age muitas vezes de formas que a gente não espera, através de pessoas que a gente não espera. Ou nós queremos somente um Deus que confirme as nossas opiniões, né? Somos capazes de reconhecer Deus no cotidiano ou estamos buscando somente coisas extraordinárias? Hoje é uma segunda-feira, não é um encontro fechado de final de semana, mas na segunda-feira Deus age. Na sua casa Deus age. A gente acha que a oração só é forte quando é nos momentos pirotécnicos. Não, lá no silêncio do seu quarto, no seu banheiro, no seu carro, onde você reza, você vai construindo esse relacionamento com Deus, sabe? Então a gente tem que perceber, agora eu vou entrar em algumas outras coisas bem importantes, o perigo do orgulho espiritual. O orgulho espiritual nada mais é do que eu querer controlar Deus. E você sabe qual que é a principal mola propulsora do orgulho espiritual? Santo Agostinho responde: a familiaridade muitas vezes gera o desprezo. Os homens viam Cristo todos os dias, mas não reconheciam Deus nele. A familiaridade com o sagrado não garante a fé, mas às vezes até impede a fé. O que Santo Agostinho está dizendo? Que o que movia o orgulho espiritual daqueles homens era a familiaridade. Eu sei quem é Jesus, eu conheço Maria. Eu vi aqui em casa, tem uma cadeira que José construiu. Ele era marceneiro na cidade. Aqui em casa essa porta foi José que fez. Então cuidado, quando a gente começa a se sentir muito familiarizado com o sagrado, entendeu? Muito familiarizado, porque a familiaridade excessiva gera uma cegueira espiritual. Eu ouvi falar de Jesus a vida inteira. Minha avó era do pastoral do dízimo. Meu tio é bispo. Não, o padre Adriano da Canção Nova, eu já ouvi tudo que ele falou. O Rubens e a Tânia acompanham há muito tempo. Familiaridade sem conversão gera condenação. Eles conheciam Jesus, mas eles ficaram só no aspecto humano, na carne. Eles conheciam o Cristo de Nazaré, mas não conheciam o Filho de Deus.
E isso continua acontecendo com muita gente, que conhece Jesus como filósofo, inteligente, com frases impactantes, que conhece Jesus como sábio, guru, que conhecem Jesus como espírito de luz, mas não o aceitam como Deus. Porque nós no Ocidente, todos nós temos familiaridade com Jesus. Uns mais, outros menos. Eu era drogado, tinha entrado em coma por causa de droga na minha adolescência, e na minha casa era cheio de terço, cruz e imagem de Jesus. Eu não era um pagão ou um islâmico muçulmano que nunca ouvi falar, ou um hindu. Nós temos familiaridade com Jesus, talvez você tenha. Talvez eu, como membro da Canção Nova, meus irmãos de comunidade, tenhamos muita familiaridade. Mas e a conversão? E o nível de entrega, de intimidade, como é que está? É um perigo a familiaridade, dizia Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho nos ensinou a fazer essa oração. Você pode repetir depois de mim? Senhor, tira de nós, aliás, na primeira pessoa, tira de mim a cegueira da familiaridade e dê-me humildade para reconhecer a tua presença da forma que o Senhor quiser se manifestar. Amém. É um perigo essa familiaridade. E muitas vezes a gente não entende a ação de Deus porque a gente está buscando essa ação onde ela não está. Muitas vezes a gente busca nas nuvens coisas que Deus já está nos revelando. Eu gosto muito de ser espiritual, e nós na Canção Nova somos muito espirituais, graças a Deus, nosso fundador nos ensinou. Mas tem discernimentos que se você não fecha, se você usar só o raciocínio espiritual, você tem que usar a observação humana, prática. Às vezes você está falando assim, ai padre, eu estou rezando para pedir se Deus me mostra se eu assumo o grupo de oração ou não. Está com 3 filhos, marido reclamando, um filho se perdendo nas drogas. Você quer que venha um anjo falar para você? Fique em casa, mulher, você casou, cuida da sua família. Usa a razão. Ou seja, aqueles homens estavam esperando uma coisa muito grande, mas Deus às vezes fala nas coisas simples, pequenas, coisas que a gente está vendo. Deus não fala sempre nas nuvens, Deus fala nos discernimentos práticos. Às vezes Deus fala nos fatos. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa e quer que Deus fale, mas o fato que Deus permitiu acontecer na casa dela já está mostrando, não é? Ai padre, eu assumo isso ou não? A pessoa está doente, não consegue dormir, meu amigo, não é? Então a gente tem que ter essa sobriedade para entender Deus se revelando nos meandros, nos detalhes. Porque Deus, ele se revela muitas vezes no detalhe, nas coisas simples, né? E essa é uma tentação permanente para nós. Buscar o espetacular, achar que conheçamos Jesus, né? Porque ouvimos falar dele a vida inteira, achar que dominamos Deus porque frequentamos a igreja. Tanta gente que vai, me perdoe, mas uma vez eu digo, religiosidade não é sinônimo de conversão. Tem lugares nos quais você vai que as pessoas são extremamente religiosas, mas verdadeiros demônios. Me perdoe a analogia dura, como os fariseus. Eram homens extremamente religiosos, mas condenaram Jesus à morte. Tem pessoa que está há 40 anos na paróquia, ela tem a chave da paróquia, mas me perdoe, ela é amarga, ela espalha amargura, fala mal de todo mundo, não sorri, apegada, não deixa ninguém cantar, não deixa ninguém fazer nada. Uma pessoa dessa, me perdoe, se não mudar, vai para o inferno. Não estou definindo, mas teologicamente falando, analisando o comportamento, né? Então a gente tem que entender que não é porque eu frequento a igreja que a graça de Deus me pertence, que eu sou dono de Deus. Não, eu sou servo de Deus, né? E o triste foi que o Evangelho terminou dizendo, agora concluindo já a reflexão, que ali em Nazaré Jesus fez poucos milagres, porque eles tinham pouca fé. Você vê, a palavra é a mesma, é a palavra que curou multidões. A eficácia espiritual de Jesus era a mesma, ele libertou muitos demônios, libertou pessoas de muitos demônios, aliás, expulsou muitos demônios. A eficácia ministerial era a mesma, era o Filho de Deus. Só que eles, pelo fechamento, né? Deus não pôde fazer tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele poderia fazer. Por quê? Porque faltou a fé, porque eles achavam que eles mandavam, eles dominavam. Então a fé, bota uma coisa na sua cabeça,
ela tem uma dimensão racional importante, Santo Tomás fala disso, a gente tem que entender, ler e estudar, mas existe um elemento de simplicidade na fé. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você crê que Deus vai fazer o que você não vê hoje, ou você não crê. Não tem muito mistério. Por isso que a palavra diz que Deus se revela aos sábios, né, e se oculta aqueles que se acham muito... se revela aos humildes, né, e se oculta aqueles que se acham muito sábios, porque às vezes a gente, na nossa pretensa sabedoria, complica o que Deus está fazendo, que é simples, né? Olha só, para encerrar, Orígenes, do século IV, dizia, o grande teólogo Orígenes: Cristo continua sendo rejeitado sempre que o ser humano prefere as suas ideias à verdade de Deus, né? Quanta gente não consegue ser da igreja porque não cabe nas ideias, no raciocínio. A pessoa tira Deus do trono e senta. Eu quero um Deus à minha medida, que fale o que eu quero ouvir, que ensine o que eu acho certo. Quem é você para achar? O ser humano comedor de feijão que vai morrer daqui a pouco, né? Quem sou eu? Continua Santo Agostinho agora novamente: muitos amam a Cristo enquanto Ele consola, poucos o seguem quando Ele corrige, né? A gente quer o Cristo que fale bonito, que fale que tudo está certo, que tudo é amor, mas quando Ele corrige a gente não quer, a gente rejeita, como o povo de Nazaré. São Gregório de Nazianzo: Deus não fala para agradar os nossos ouvidos, mas para salvar a nossa alma. Deus não quer um fã-clube. Eu não gostei do que está escrito na Bíblia, não vou curtir, não vou seguir Jesus. Se Jesus fosse um influencer hoje, muita gente não ia seguir. Divino influencer, né? Não, porque não é politicamente correto. Ele não quer agradar o seu ouvido, ele quer salvar a sua alma. Santo Agostinho: tenha medo daquele que rejeita a verdade hoje, porque amanhã ele poderá não ser mais capaz de reconhecê-la. Quando a gente nega a verdade de Deus porque não é o que a gente quer ouvir, chega uma hora que você nem reconhece mais, nem distingue o certo do errado, né? Enfim, vamos ficar em pé. O Rubens e a Tânia vão nos ajudar a rezar. Ultimamente, estou dividindo o trabalho com os dois aqui, né? Sempre na hora da oração eles estão nos ajudando a cantar e rezar, ajudar essa palavra a entrar no nosso coração. Vamos com disposição rezar, pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a colocar isso em prática. E é isso que nós queremos pedir ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus. Então, diga comigo: Senhor, eu me abro ao derramamento do Teu Espírito nesta tarde. Senhor, eu me abro ao derramamento do Espírito nessa tarde. Vem, Espírito. Quero acolher os aniversariantes de hoje. Hoje é aniversário da Ana Flávia Longini, também da Elisete, ou Elisete Stivanin Lacerda. Também quero rezar pela Ana Cláudia Alves, São João da Boa Vista, fazendo aniversário. Ana Cecília de Souza, fazendo aniversário em casa. Maria Laura dos Santos. Também rezar pelos falecidos. Hoje, em especial, quero rezar pela alma da dona Irene Cantão, mãe da Árida Cantão, que é uma religiosa, né? A mãe dela faleceu há 8 dias atrás. Também rezar pela alma do Vanderneudo, que é irmão do meu cunhado. Quero rezar pelo seu descanso eterno. E tem outras caravanas escritas aqui. Não sei se o pessoal continuou ou estava só no Terço da Misericórdia. Cadê o pessoal de Toledo, no Paraná? Está aqui? Sejam bem-vindos, meus conterrâneos paranaenses. Deus abençoe. E o pessoal também de Sete Lagoas, Minas Gerais. Cadê o pessoal de Sete Lagoas? Uma salva de palmas a esses irmãos também que nos visitam. O padre está aí também, está escrito aqui, Padre Vantuil. Está aqui o Padre Vantuil? Está em algum lugar, né? Um abraço, o Vantuil, não sei se é assim que pronuncia. Um abraço ao padre. Seja muito bem-vindo todos os irmãos que nos visitam. Mas essa pergunta deve ser, vocês devem ouvir muito nessa brincadeira sem graça quando vocês saem. Mas lá tem 7 lagoas mesmo? Não tem 6? Que bom, que Deus abençoe.
Olha para a pessoa que está do seu lado, deseja uma boa tarde para essa pessoa também. Vamos nos acolher uns aos outros como irmãos e irmãs, aqui no santuário, aqui na casa de Deus. Como é bom estarmos juntos aqui, né, para rezar, para de fato ouvirmos a palavra de Deus e nos deixar conduzir por Ele. Quero acolher com carinho também o Rubens, a Tânia, os nossos músicos. Rubens, Tânia, fiquem à vontade também para apresentar as intenções de vocês. Amém, amém. Eu quero continuar rezando, intercedendo pela paz no Oriente. O Papa, fazendo a sua catequese, ele pediu muito que nós rezássemos, pedindo pela paz no Oriente Médio, né? Então vamos continuar rezando e intercedendo por essa intenção. Eu quero pedir hoje, de uma forma muito especial, que o Senhor possa levantar todos aqueles que estão caídos, seja no pecado, seja por causa de ofensas, seja por causa de uma dificuldade financeira, situações também de doenças em casa, na família, ou a própria pessoa. São tantas as situações que às vezes nós caímos, mas o Senhor hoje quer nos levantar. Até a imagem que me vinha rezando era da mão de Deus, segurando e levantando a cada um de nós. Dai-nos a graça, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E é isso que nós já pedimos no começo dessa celebração. Levanta-nos, Senhor. Vem levantar aqueles que estão caídos, Senhor. Vem levantar aqueles que estão caídos, Senhor, nos vícios. Vem levantar aqueles que estão caídos pela depressão, pelo desânimo, aqueles que desistiram da vida, Senhor. Vem levantar aqueles que não sorriem mais, que não esperam mais, aqueles que desanimaram, Senhor. Vem levantar as pessoas doentes, que receberam diagnósticos pesados. Vem levantar, Senhor, essa pessoa que descobriu essa traição do marido, da esposa. Vem levantar, Senhor, essa mãe triste com o filho, com a filha, esse pai, essa pessoa desempregada. Vem levantar essa pessoa, Senhor, que tem pedido tanto e parece que a concretização das suas promessas está cada vez mais longe da vida dessa pessoa. Vem levantar essa pessoa que fraquejou na fé. Vem levantar essa pessoa que fraquejou na esperança. Venha levantar essa pessoa que fraquejou no amor. Venha levantar, Senhor, essa pessoa que está agitada, essa mente agitada, essa mente prostrada, Senhor, no pecado, na impureza. Vem libertar a nossa mente pelo poder do Teu nome, Jesus. Vem libertar o nosso coração, as nossas emoções. Vem libertar nossa família, Senhor. Essa é a missa das famílias, pelas famílias. Então nós levantamos aqui um clamor de intercessão pelos nossos familiares. Nós te apresentamos, Senhor, os idosos da nossa família. Nós te apresentamos as crianças. Nós te apresentamos aqueles que talvez na nossa casa tenham necessidades especiais. Nós te apresentamos os membros da nossa família perdidos, Senhor, fechados a Ti, numa vida sem sentido, bebendo, talvez usando droga, vivendo só de festa em festa. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Liberta, Senhor, a nossa família. Salva, Senhor, a nossa família. Vem libertar aqueles que estão prostrados, Senhor, sim, na mentira, nas ideologias, prostrados pelos vícios, prostrados, Senhor, por todas as confusões, pela ansiedade. Vem libertar pelo poder do Teu nome a nossa família, Jesus. Vem restaurar e salvar a nossa casa. Vem fazer uma obra nova em nós, como está na primeira leitura de hoje. Eis que eu faço uma obra nova. Sim, Senhor, vem fazer uma obra nova na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe desanimar, mas nos levanta, derramando sobre nós a água viva do Teu Espírito, batizando-nos com Teu Espírito, curando-nos, libertando-nos. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Já no início dessa celebração, vem nos purificar dos nossos pecados. Vem nos dar o espírito de oração e penitência. Vem, Espírito Santo, e batiza quem está aqui agora. Batiza quem está em casa nos acompanhando. Que ninguém fique sem ser batizado por Ti, Espírito Santo. Que ninguém fique sem ter um encontro pessoal com Jesus aqui em casa nessa tarde. E perdoa, Senhor, para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra.
Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo, que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Podemos nos sentar. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sol maior. Queridos irmãos, podemos nos sentar? Olha, veja bem, fico muito feliz de receber uma assembleia sempre diferente, né? Como a Canção Nova é um lugar que sempre está passando gente nova, e não é uma cidade tão grande, então sempre a gente está recebendo a gente nova aqui. Estou muito feliz de receber você aqui, e tenha certeza que todas as vezes que você vai à missa, a palavra ali que está sendo lida, que está sendo proclamada, a palavra de Deus, ela não é simplesmente o contar uma história de 2000 anos atrás, o que seria até bonito, né? Lembrar de Jesus, do que Ele fez. Não, a palavra proclamada aqui hoje é viva. Deus está falando com você hoje, você aqui, você em casa, através dessa palavra. E a palavra de Deus, ela tem o ofício de sempre corrigir o que está torto dentro da gente, de curar aquilo que está machucado, de consertar aquilo que está estragado. Então, em toda missa, nós precisamos prestar muita atenção e nos fazer essa pergunta: o que Deus está falando para mim hoje? O que Deus quer falar comigo hoje? Claro que eu vou falar desse funcionário do rei, que está aqui no Evangelho, obviamente. É claro que eu vou falar também de Jesus, que é o centro do Evangelho. Mas, repita depois do Padre: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Espera aí que isso foi péssimo, mais uma vez. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para te ouvir, para ouvir o que o Senhor quer me falar. Através desta palavra, fala comigo, Senhor, e dá-me a graça de colocar em prática tudo que o Senhor me pedir, assim como fez a Virgem Maria. Amém. Presta atenção que a geografia desse evangelho é muito importante.
Jesus estava na Judeia, no sul, onde está Jerusalém, Belém, sul do país. Então ele passou pela Samaria, que é no meio do país, e ele chegou a Galileia, que é no norte do país, divisa com o Líbano. Inclusive a Galileia está bem famosa por causa dos ataques do Hezbollah, por causa dos ataques de Israel. A gente está vendo sempre no jornal esses dias, infelizmente por essa razão da guerra, né? Mas então Jesus saiu da Judeia, e todos os seus conterrâneos, porque Jesus era do norte, era da Galileia, era de uma região mais agrícola, que tinha menos escola, que o povo da cidade grande tirava sarro deles, porque julgava que eles eram menos desenvolvidos, entendeu? Jesus foi lá para a Judeia, lá para o templo, lá onde estava tendo a reunião, que todo o povo judeu ia uma vez por ano para Jerusalém, para o templo, e lá Jesus fez muitos milagres. Então o povo da sua terra, que não aceitava ele, o profeta não é aceito na sua terra, né? Eles começaram a ver Jesus com bons olhos. Por quê? Eles viram o que Jesus fez na cidade grande. Se todo mundo da cidade grande está falando bem dele, quem somos nós para não aceitar, né? Então, por tabela, eles aceitaram. Só que Jesus chegando ali, veja bem, Jesus estava em Cafarnaum, que era 30 quilômetros da cidade chamada Caná, né? Caná, o que aconteceu em Caná? O que Jesus fez lá? Transformou água em vinho. No casamento, esse foi o seu primeiro sinal, né? Diz o Evangelho de João. João não fala só de milagres, ele fala de sinais. Semeion do grego, que é mais profundo que milagre, porque é algo que acontece, prodigioso, mas que é um ensinamento que fica, né, para gerações. Não só o ato do milagre, é uma coisa que Deus quer nos ensinar através daquilo. Então Jesus tinha feito o seu primeiro sinal em Caná, na Galileia. Imagina, festa de casamento tinha muita gente, então a notícia espalhou. Então esse alto funcionário do rei, que era um homem importante, talvez habitasse, né, frequentasse a corte do rei Herodes, que era o rei ali no norte, na Galileia, né? Ele era de Caná e com certeza ouviu falar, esse Jesus de Nazaré, ele transformou água em vinho, ele fez um milagre. E o que aconteceu? O filho desse homem adoeceu gravemente. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Isso, pode baixar bastante, né? Que bom, é missa das famílias. Então vocês estão aqui para rezar pelos filhos e pelos netos, né? Quem tem? Sim ou não? Mas certa vez eu ouvi uma mãe dizendo que a doença do filho dela doía mais nela do que no filho, né? A dor do filho dói mais na mãe e no pai do que no filho, né? Porque é uma dor diferente, né? Então imagina o desespero desse homem. O menino estava gravemente enfermo. Ele ia morrer. Só que esse pai desesperado, graças a Deus, teve esse insight, né? Eu vou até Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. E aqui eu já digo para você, pai e mãe, que talvez está desesperado hoje com a situação do seu filho, da sua filha, você avô, você avó, você esposa rezando pelo seu esposo, você esposo rezando pela sua esposa, talvez alguém da sua família doente, talvez alguém da sua família em grave crise financeira, talvez alguém da sua família sofrendo, perdido, distante de Deus, na droga, não sei. Como esse homem do Evangelho tem a coragem, tem a disposição de levar essa pessoa até Jesus, de rezar por essa pessoa, de lutar na intercessão por essa pessoa. Então esse homem foi até Jesus. Então veja bem, ele andou naquela época, gente, não tinha carro, não tinha as coisas que a gente tem hoje, você sabe disso. Então ele andou 30 quilômetros. Imagina a angústia no coração dele, né? Eu não vejo a hora de encontrar Jesus, tomara que meu filho não morra antes de eu encontrar Jesus. Imagina o desespero. Imagina quanta coisa não passou na cabeça desse pai e dessa mãe nesses 30 quilômetros. Desse pai, perdão, nesses 30 quilômetros. Talvez você veio para a Canção Nova, ou você ligou a televisão e na sua cabeça está passando um monte de coisa também. A respeito da sua família, coisas que você não pode controlar, alguém na sua família doente, com crises, né? Só que esse homem que era muito poderoso, em primeiro lugar, ele teve muita humildade, né? Ele não chegou em Jesus dando ordens. Ele ganhava bem, um funcionário da corte era muito rico. Eram os nobres da época. Mas ele chegou em Jesus: Senhor, por favor, o meu filho está gravemente doente. Vem comigo para curá-lo, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E o que Jesus respondeu? Claro, estava te esperando. Vamos fazer uma selfie junto antes? Não, o que Jesus disse?
Já deu uma na testa dele. Pum! Se vocês não virem sinais e milagres, vocês não acreditam. Só que o pai estava desesperado, né? Por quê? Porque Jesus estava vindo da Samaria, que era um povo que os judeus odiavam, porque eles tinham se misturado com os pagãos, eles não tinham uma fé pura, segundo os judeus, e não tinham mesmo, porque se misturaram e adoravam outros deuses também, tinham 6 divindades, né? Diferentes, além de Javé, que era o Deus dos judeus. Lá eles tinham acreditado sem pedir sinais, mas o povo de Jesus ele nem entrou em Cafarnaum, já começou. Cura meu filho. Jesus disse: se vocês não verem sinais, vocês não acreditam. Tem que fazer milagre toda hora para vocês acreditarem. Então por que Jesus fez isso? Num primeiro momento parece que Jesus foi indelicado com esse pai, até mal educado, mas não foi isso. Jesus no fundo estava provocando a fé dele. Por quê? Porque aquele homem não era um discípulo de muitos anos, talvez um recém-convertido, ou talvez nem convertido era. Então Jesus quis provocar a fé dele. E como Jesus quis provocar a fé dele? Jesus provoca a nossa fé também, quando Ele permite provações, quando Ele permite sofrimentos. Por quê? Porque na provação, no sofrimento, você tem que acreditar sem ver. Aquilo que Santo Agostinho chamava de progressão da fé, né? O que é a progressão da fé? A fé, inicialmente, quando ela é superficial, ela só busca milagres. Mas à medida que a pessoa vai crescendo na fé, ela não busca só o milagre, ela vai acreditando na palavra de Jesus, mesmo sem ver o milagre. Ela vai acreditando na pessoa de Jesus, mesmo sem ver o sinal ainda. Então Jesus deu essa paulada nele. E Jesus, pelo jeito, ele nem parou. Sabe quando a pessoa te pede uma coisa, fala: vai lá, pega lá, pega lá. Jesus disse: olha, se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão se converter. O pai falou: mas Senhor, vem, meu filho está morrendo. O que Jesus disse? Vai, teu filho está curado. Eu imagino como Jesus disse, mas claro, não era qualquer um, era Deus dizendo, né? E o que o Evangelho diz que é lindo? O homem no mesmo momento acreditou. O que aconteceu com esse homem? Ele rompeu. Ele saiu do estágio infantil da fé, ele saiu do estágio barroco, do ter que tocar para crer. Ele saiu do estágio, sabe, rudimentar, e ele cresceu na fé. Sim, o homem acreditou e foi embora. E com certeza ele foi embora cheio de alegria. Ele não foi embora cheio de temor. Porque veja bem, a fé só é profunda quando a gente começa a crer no que a gente não vê. E como eu disse, Deus muitas vezes nos provoca. Olha o que Santo Agostinho dizia, lá no comentário sobre o Evangelho de João, número 16. Deus permite certas dores para que o coração humano aprenda onde deve buscar o socorro. Deus provoca a sua fé. Ele permite certos sofrimentos para que você aprenda onde você tem que buscar o socorro. Só nele. Não é na segurança do dinheiro, não é na segurança das pessoas. Às vezes Deus tira todas as nossas seguranças. Esses dias eu atendi uma pessoa, que a pessoa me disse: padre, olha, eu confiava no meu sócio, ele me passou para trás, meu esposo está doente, minha mãe não está mais me dando atenção, eu só tenho Deus, padre. Eu falei: que bom, você tem tudo, você não precisa de mais nada. E às vezes Deus quebra as nossas pernas, sabia? Deus puxa o nosso tapete, Ele permite certas provações para, como dizia Santo Agostinho, a gente aprenda aonde buscar socorro. E olha, muitas vezes Deus permite crise, sofrimento, perda, que se torna um convite para a gente se aproximar dele. São João Paulo II, com toda a sua maestria, ele escreveu uma encíclica linda chamada Salvifici Doloris, que fala sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Quando eu fazia a minha conclusão de curso da teologia, né, TCC, que a gente chama, eu usei muito essa encíclica para fazer a minha tese de conclusão. E São João Paulo II, nessa encíclica linda, ele foi dando o exemplo de muitos. E São João Paulo II, nessa encíclica linda, ele foi dando o exemplo de muitos santos, de muitas mulheres e homens de Deus ao longo da história, mulheres e homens importantes, que só se tornaram o que foram por causa dos sofrimentos que enfrentaram. Às vezes o que você acha que veio para te destruir,
é o que Deus está usando para te exaltar. Às vezes o que você acha que veio para acabar com a sua família, com o seu casamento, é o que Deus está usando para chacoalhar o seu casamento e fazer ele dar certo de verdade. Porque às vezes para você está tudo perfeito no casamento, mas você está, me perdoa, acomodada, ele acomodado, você fingindo que acredita, você fingindo que ama, ela fingindo que acredita, você fingindo que é fiel, ela fingindo que acredita. Então Deus permite às vezes uma pancada, Deus permite às vezes uma dor, Deus permite às vezes um sofrimento. É uma dor que leva à fé, é a dor que se torna um lugar de graça. Por quê? Porque muitas pessoas só procuram a Deus quando a vida dói. Me perdoe. Tem muita gente que está para morrer, eu já vi isso acontecer, numa doença, num problema, e pede a Deus, clama, clama, Deus. Cura, a pessoa volta para a vida velha na mesma semana. Vício por um pecado. Mas esse pecado que você sente essa vontade doida de cometer todo dia, não é para você se entregar a esse pecado, é para você reconhecer o seu nada e para você buscar Deus com ainda mais força, porque você precisa de Deus para não cair nesse pecado. Você precisa de Deus para superar essa depressão. Você precisa de Deus para reconstruir a sua família. Você precisa de Deus para ser a esposa que você precisa ser, o esposo que você precisa ser. Talvez você tenha um temperamento dificílimo. O diga quem mora com você, né? A pessoa é assim, ela cutuca, ela briga, fala com o marido. Aí quando o marido solta uma, ela fala, ai, o que ele falou para mim? Aí ela esquece o que ela falou por 30 dias antes, né? É sempre assim, né? Quem bate esquece, quem apanha não, né? Tem pessoas, gente, que é um temperamento que eu vou dizer para você. Manso igual um hipopótamo com fome. Igual um rinoceronte, né? Ah, eu sou de falar a verdade. Eu vou ser sincero, eu fico com uma pulga atrás da orelha quando eu ouço uma pessoa que diz assim, eu falo a verdade. Eu já pergunto, qual verdade? A sua, porque você não é dono da verdade. A verdade inteira só está em Deus. Eu falo o que eu penso. Cuidado, as pessoas também pensam. Talvez elas tenham mais educação que você para falar as coisas, né? Para não sair falando tudo que elas pensam. Porque a vista, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Você acha que você sabe tudo, você não sabe. Mas sai falando, estourando e briga com todo mundo. Eu sou assim. Está te faltando o quê? Humildade. Entender que você não é o última bolacha do pacote, né? Mas enfim, talvez você tenha esse temperamento do cão, né? Chupando manga. Você precisa de Deus. Tem esse temperamento do cão, né? Chupando manga. Você precisa de Deus. Se uma pessoa me diz, Padre do céu, eu preciso estar muito em oração, senão eu acabo com todo mundo. Talvez o seu temperamento é o seu espinho na carne. Mas isso não tem que fazer você dizer, eu sou assim mesmo. Não, tem que fazer você lutar buscando a Deus desesperadamente para ser uma pessoa melhor. Rezando mais, visitando o Santíssimo, rezando o rosário, recebendo os sacramentos, para você se tornar uma pessoa melhor. Porque senão, me perdoe, você é uma pessoa insuportável. Eu talvez seja uma pessoa insuportável. Tem pessoas que sabem que são insuportáveis e falam, os outros que me aturem. Não, você precisa ir para aquele que te atura, que é Deus, e Ele vai te equilibrar, tirar os excessos e te devolver uma pessoa melhor para a sua família. Não dá o pior para os seus. Agora entrega nele. Ele tem peito para isso. Ele está falando, vem, pode jogar aqui em mim, tudo que você tem de ruim que eu devolvo melhor. Não é para você jogar no seu marido, no seu filho. Então isso mostra que você precisa de Deus desesperadamente. Você precisa rezar mais, você precisa buscar nele o equilíbrio que talvez você não tenha. Talvez a sua dor profunda seja um vício, seja uma fraqueza de caráter, não sei. Mas nós precisamos buscar a Deus. Mas como eu disse, nós precisamos também, eu abri essa primeira janela, agora fecho e abro outra, progredir na fé. A gente precisa sair do estágio só material da fé, do milagre, para o estágio, né, que não é limitado, que acredita na palavra. Olha o que São João Crisóstomo disse, né, comentando esse evangelho, número 35 do seu comentário sobre João. Deus quer elevar a fé daquele homem, da dependência do milagre visível, para a confiança na palavra. Dependência do milagre visível.
para confiança na palavra. E eu vou dizer, no reino de Deus é tão simples. Você está pedindo uma coisa, está pedindo, Deus diz, tá bom, acabou. Ai, mas não aconteceu ainda. Gente, o tempo de Deus é diferente do seu. Para Deus tudo, dizia também Santo Agostinho, é um eterno agora. Sabe, Deus é hoje, amanhã e ontem. Deus não é limitado pelo tempo. O tempo é uma categoria humana, né? Então, se Deus diz que vai fazer, Ele já fez. Mas eu não estou vendo. Ainda você não está vendo. Talvez o dia que eu e você aprendemos a confiar sem ver, Deus vai fazer mais rápido. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que Deus nos chama a crescer. A crescer. Olha aqui, de novo São Gregório. Agora São Gregório Magno. A fé verdadeira começa quando o homem aceita a confiar. A fé verdadeira começa quando o homem aceita confiar naquilo que ainda não vê. Quero pedir uma coisa para você. Depois que eu falar, você vai fazer o que eu estou te pedindo. Eu quero agora que você dê uma grande, espera eu terminar tudo de falar, uma grande salva de palmas para os milagres que Deus já fez e que você ainda não viu, mas que já estão acontecendo. Vamos aplaudir agora. Vamos aplaudir. Mais forte. Você não viu, mas Ele já fez. Sabe isso que você está rezando? Talvez não é do jeitinho que você pediu, mas posso te contar uma coisa? Quando não é do jeito que você pediu, é sempre melhor. Por quê? Porque Deus sabe melhor do que você precisa. Talvez você pede uma coisa, existe uma frase muito bonita, não lembro quem que disse que às vezes a gente tem um sonho assim, né? Eu vou usar com as minhas palavras mais simples, e Deus tem um sonho assim. Só que para chegar ao sonho assim de Deus, Ele quebra o nosso sonho assim, né? Se quem está acompanhando pela rádio ou pela internet não está vendo, eu estou abrindo meu braço, né? Tem que pensar também quem só está ouvindo. O sonho de Deus, eu estou ocupado, está com o braço aberto, enorme. E o meu sonho às vezes é desse tamanho. E eu estou pedindo, e Deus para fazer o sonho grande, Ele quebra o pequeno. E você, desanimei, vou parar de ir na igreja, porque Deus não me ouviu, né? Eu só pedi para Ele me dar mais 10 centímetros, Ele não me deu. Quantos anos você tem? 40, mas não vai acontecer, meu filho. Tem que pensar também o que a gente pede, né? Mas tirando esses pedidos esdrúxulos assim, Deus já ouviu você. E tem bênçãos que já estão preparadas. Agora está acontecendo a guerra, né? É duro usar esse exemplo, mas eu vou usar. Você viu que tem aquele porta-aviões enorme, né? Com um monte de mísseis já apontado. Não foi disparado ainda, mas está tudo lá. É um botão. Na tua vida também é assim. Os mísseis das bênçãos de Deus, usando uma metáfora, não te alcançaram, mas está tudo apontado. Na hora certa, você vai ver quanta graça. Essa primeira leitura é muito linda, gente. Olha só, eu vou retomar, porque essa primeira leitura fala dessa promessa. Assim fala o Senhor: eu criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas, ruins, serão esquecidas. Não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar na sua vida. Essa palavra é para você. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir. Haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação, um povo cheio de alegria. O Padre Jonas sempre nos ensinou que a palavra proclamada é palavra cumprida. Então essa palavra já está acontecendo na sua vida, você aqui. Essa palavra já está acontecendo na sua vida, você em casa. E você sabe, o inimigo, gente, ele não tem no mundo espiritual autoridade e poder de impedir o plano de Deus de acontecer. Não tem. Tem gente que dá muito força para o diabo, mas ele não faz nada além do que é o campo limitado dele de ação. Ele não tem o poder de fazer as bênçãos que Deus preparou para você não acontecerem na sua vida. Ele não tem. Mas o que ele tem poder de fazer? Desanimar você no meio do caminho. Porque se ele te desanima, você não chega lá. Por exemplo, vamos supor que ali na Via Dutra, nós estamos perto de uma grande rodovia federal aqui, que de pé deve ser 1,5 km daqui, né? Eu tenho certeza que todo mundo daqui, que está aqui nessa missa iria lá correndo rapidinho, em 10 minutos e voltaria, né? Sei. Imagine que ali na Via Dutra tenha uma caixa cheia de ouro. Vamos usar uma metáfora, bem assim.
para mexer com o nosso imaginário, né? E você começa a andar, o ouro está lá esperando você, não é para ninguém mais, é para você. Mas depois de 500 metros, você, não vou não, desanimei, não vai ter nada lá. Ué, o ouro está lá, mas se você não for, se você não chegar lá, você não vai ficar com o ouro. Mas a culpa é de quem deixou o ouro lá? Não, a culpa é de quem desanimou e não foi até o fim da estrada. Então o demônio, ele quer desanimar você. Santa Catarina de Sena, se eu não me engano, não lembro se foi Santa Catarina ou Santa Teresa, que dizia que quando o inimigo quer destruir alguém, quer destruir uma família, a primeira coisa que ele faz é atacar a fé dessa pessoa, é atacar o ânimo dessa pessoa, é atacar a coragem dessa pessoa. Lembra que a palavra de ciência que a Tânia trouxe no início da missa, Deus está nos levantando, né? Para a graça do Espírito Santo transformar uma família, uma pessoa de fé. Então Deus sabe, e o inimigo também. Então você em casa é você mesmo, e você aqui que está com a fé abatida, retome a sua fé agora em nome de Jesus. Renuncie o desânimo, renuncie o medo e comece a lutar pela sua família, comece a lutar pelos planos de Deus para você, porque eles vão acontecer e são maiores do que você pode imaginar, amém? Vamos aplaudir isso com força, com ânimo, tomando posse do que Deus tem para nós, sabe? Olha, Santo Agostinho ainda comentando esse evangelho, continua dizendo: mesmo sem ver a Deus corporalmente, podemos ser curados pela fé na sua palavra. A palavra de Deus aqui está sendo proclamada através do sacerdote. Quando o padre que está pregando, né, na missa, celebrando, é Jesus quem prega, quem celebra a Eucaristia, quem preside a missa. A palavra está sendo derramada sobre você, semeada no seu coração. Você pode crer ou você pode sair daqui falando: é muito bonita a missa, muito bonito. Que nem a senhora uma vez que foi na minha missa, eu era padre novo, né? Você estuda muito para ser padre, você sai todo falando bonito. Falei: você gostou da missa? Uma senhora, né? Gostei. Você entendeu? Entender a gente não entende não, mas eu gostei, né? Talvez você vai sair daqui falando: que palavras bonitas. Mas não é palavras bonitas, é palavra de Deus para você, te levantando. Você entendeu? É a palavra de Deus te dizendo: toma posse. É a palavra de Deus dizendo: renova a sua fé. É a palavra de Deus dizendo: coragem, sabe? É a palavra de Deus dizendo: não permita que a sua dor te destrua. Porque, gente, quando a gente está no sofrimento, numa doença, infelizmente a gente não consegue ver nada além da nossa dor. O sofrimento nos torna egoístas. Talvez você perdeu alguém, você está num sofrimento e você não vê nada além de você mesmo, do seu sofrimento. Ele se torna 5 vezes maior. Mas não olha para o sofrimento, olha para Deus. Não olhe para o sofrimento, olhe para Deus. Não olhe para a cruz, olhe para aquele que está com você na cruz. E Ele está te levantando hoje e dizendo: renove a sua fé. A carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 5 diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E a mesma carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 2 diz que a fé é a certeza do que a gente não vê. A certeza do que a gente não vê. Humanamente falando, ter certeza de que você não vê é uma loucura. Mas no reino de Deus não. Nós não vivemos de visão, nós vivemos de fé. Nós acreditamos no Deus que nos ama e que por isso sempre cuida de nós. Amém? Vamos ficar em pé? Levanta o seu braço direito comigo e repita essa oração depois do Padre. Eu renuncio, em nome de Jesus, de Jesus, a todo desânimo, a todo desânimo, a toda prostração, a toda prostração, a toda falta de fé,
a toda falta de fé, a tudo que me impede de crer a tudo que me impede de crer no amor de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus. no poder de Deus. Eu renuncio eu renuncio à desesperança, à desesperança, à falta de amor, à falta de amor, à falta de coragem, à falta de coragem, a tudo que me derruba a tudo que me derruba e não me deixa acreditar no que eu não vejo. e não me deixa acreditar no que eu não vejo. Eu renuncio a uma fé infantil. Eu renuncio uma fé infantil. Eu renuncio às mentiras do inimigo. Eu renuncio às mentiras do inimigo. Eu renuncio às ideologias Eu renuncio às ideologias que minam a minha fé. que imitam a minha fé. Eu renuncio ao pecado, Eu renuncio ao pecado, maior de todos os males. maior de todos os males. Eu renuncio a todo mal, Eu renuncio a todo de mal, qualquer nome, de qualquer espécie espécie ou poder, ou poder. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu faço o compromisso Eu faço o compromisso de crer no Senhor, de crer no Senhor, mesmo sem enxergar. mesmo sem enxergar. Eu faço o compromisso Eu faço o compromisso de ser um homem, você diz uma mulher, você é mulher, de ser um homem de ser um homem de fé, de fé, cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo. Eu entrego ao Senhor as minhas cruzes Eu entrego ao Senhor as minhas cruzes. e eu quero caminhar na fé, Eu quero caminhar na fé. esperar, Ajuda-me a esperar. ajuda-me a confiar, Ajuda-me a confiar. como a Senhora o fez. Como a Senhora o fez. Eu quero, Maria, Eu quero Maria. ter uma fé como a sua. Ter uma fé como a sua. Eu consagro a Ti a minha família. Eu consagro a Ti a minha família. E eu te peço, Mãe, E eu te peço, Mãe, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. na minha família. A minha família. Eu te peço, Mãe, Eu te peço, Mãe, cubra-nos com seu manto. cubra-nos com seu manto. Faz-nos fiéis a Deus. Faz-nos fiéis a Deus. Que todos os dias Que todos os dias eu também diga, eu também diga, como a Senhora, como a Senhora, o meu ex. Levante seus braços. Não. Mais alto que você puder. E nós vamos cantar desde o início.
novamente. Pode subir para lá maior para mim, sobe um tom. O inimigo pode até tentar, mas nunca